Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A paz, que Deus abençoe, que Deus nos abençoe para compreender bem a sua palavra, o seu ensinamento. O Evangelho de hoje causa uma estranheza, o primeiro entendimento dessa palavra. Por isso que eu coloquei no título desse vídeo, Jesus não aprova a corrupção. Isso é fato. Aí então, por que no Evangelho de hoje todos vão entender de imediato essa primeira ideia? Jesus elogiou o administrador desonesto. Esse aqui é um primeiro problema nesses tempos que nós vivemos de tanta corrupção. Aliás, essa questão da corrupção como quase que virou uma cultura, né? uma cultura do mal impregnada em tantos setores, em tantas classes, todas as classes praticamente existem corruptos e corruptores, né? E aí pegamos esse evangelho de hoje e aí eles vão dizer, olha, tá vendo, Jesus está hoje nos elogiando aqueles que fazem a corrupção. Não é verdade. Veja que nós estamos nesta cena de hoje, Jesus está com seus discípulos. Os seus discípulos são o que ele vai chamar no final, também a nós, os filhos da luz, porque nos deixamos iluminar por ele, por Jesus. Então Jesus está com os seus discípulos e conversando com ele, conta-lhe uma parábola, conta-lhe uma história. Aliás, também nos capítulos seguintes de Lucas, ele vai estar contando parábolas que fazem essa referência à questão do dinheiro. Mas quando Jesus conta uma história, conta uma parábola, ele conta com o objetivo de dar um ensinamento, de fazer um ensinamento com aquela história, um modo assim, pedagogicamente ilustrativo e de fácil compreensão. Claro que teologicamente não é esse o sentido de Jesus falar através de parábolas, não é? Mas tudo bem. Qual o fato, então? O que Jesus quer ensinar? Então, mas antes da gente ver o que Jesus quer ensinar nesse evangelho de hoje, é preciso a gente compreender o que é, então, a parábola e o que é palavra de Jesus. Assim, ele está contando uma história e no final da história ele conclui essa história com um ensinamento. Pronto, então, esse ensinamento que ele conclui é a chave para a gente compreender esse texto de hoje e, inclusive, compreender que ele, Jesus, não elogia o administrador desonesto. Então, esse evangelho que está aqui na descrição do vídeo, Lucas 16, de 1 a 8. Então, do versículo 1 ao versículo 8, ao versículo 8a, quer dizer, a primeira parte do versículo 8, Jesus está contando essa parábola que vocês conhecem do administrador que ia ser demitido e para ele ter algum tipo de retorno, quando fosse demitido, fosse bem acolhido, ele então foi refazendo de maneira desonesta as contas, os débitos que as pessoas tinham com o patrão dele, ok? Então, veja que nessa história nós vamos encontrar o administrador, o patrão e os comparsas do administrador desonesto que vão também concordar em ter suas contas reduzidas, não é? Ora, no Evangelho da liturgia, a igreja usa a tradução chamada Nova Vulgata, né? Em português. E nessa tradução Nova Vulgata, o administrador desonesto chama o seu patrão de senhor. Então, se você for observar no versículo 3 e no versículo 8, na primeira parte do versículo 8,
vai lá aparecer a palavra Senhor. Só que aqui Senhor não se refere a Jesus, mas se refere ao patrão da história. Tanto que em outras versões da Sagrada Escritura não vai estar a palavra Senhor, mas vai aparecer a palavra patrão, porque de fato significa patrão. Então, no versículo 8, na primeira parte, vai dizer: o Senhor elogiou o administrador desonesto. Então as pessoas vão entender, Jesus elogiou o administrador desonesto, mas não é isso que está escrito. Porque aqui o Senhor significa patrão. Então, o patrão elogiou o seu funcionário desonesto pela sua esperteza. Então, isso aqui é fato. Agora, então, no mesmo versículo 8, na segunda parte do versículo 8, né, que é o 8b, então lá Jesus vai concluir, por isso vai vir aí uma como é que se chama? Uma locução adverbial, né? Vai vir assim um coefeito, né? Ou seja, concluindo, aí vem a lição. Como eu disse no início, toda a parábola, ela vem com o sentido de trazer um ensinamento. Então, agora aqui vem um ensinamento para quem? Para os seus discípulos. Ele estava falando para os discípulos. E qual foi o ensinamento? Jesus disse: os filhos deste mundo são mais espertos em seus negócios do que os filhos da luz. E aqui eu acrescento, do que os filhos da luz na evangelização. Do que os filhos da luz na implantação do projeto de Deus. Então veja como essa é uma realidade. Veja como essa é uma realidade hoje mesmo. Como o projeto do mundo é tão forte. E aqui falando de internet, de redes sociais, então a gente olha uma live católica, tem lá 200, 100 pessoas, 50 pessoas, 1.000 pessoas, 5.000 pessoas, 6.000 pessoas. E aí, no final da história, quando você olha uma live do mundo, então você vai ter lá 60 milhões de visualizações. Então você vai ter lá números estrondosos de visualização. E aí a gente entende, veja como aqueles que trabalham para o mundo são mais espertos e usam de uma esperteza desonesta, diga-se de passagem, em muitos casos, do que nós que trabalhamos na propagação do reino de Deus. Então, quando nós pedimos assim, compartilhe, curta, comente esse vídeo, porque tudo isso faz parte desse processo para que o vídeo circule mais, para que outras pessoas sejam evangelizadas, etc. Isso não precisa lá no mundo. Então, veja bem, é isso que Jesus está elogiando. Nós precisamos sermos mais espertos na propagação do reino de Deus. Nós precisamos sair à frente, né? Então, precisamos usar os meios que temos. Claro, são os meios honestos. Veja que, digamos assim, somos ainda muito fracos na parte de cinemas. Quando sai um filme, é aquela coisa, precisa ter campanha, precisa ter divulgação quase que corpo a corpo. Vá ver o filme tal, nosso filme, esse filme é bom, é católico, é isso e aquilo. Então, é disso que Jesus está dizendo, que nós precisamos usar essa nossa inteligência, essa nossa esperteza, essa sabedoria, esse dom que Ele nos deu, para o projeto de salvação, para o projeto de evangelização. Por isso ele está falando aqui para os filhos da luz, está falando para nós, que somos convidados e desafiados a evangelizar com alegria e com inteligência. Então, assim, que Deus nos abençoe mais uma vez. Obrigado por acompanhar e por compartilhar esse nosso vídeo.
Deus lhes pague, Deus abençoe, Deus nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.